Peraí. Bom, minha ideia aqui é começar a registrar um, uma série de pequenos vídeos. Toda vez que eu assistir algum conteúdo interessante ou ler alguma coisa, aí eu tô lendo agora O Lobo da Estepe. E eu quero... Enfim, eu li um trecho hoje aqui, eu queria... Aí eu vim gravar esse vídeo aqui pra ver se eu consolido um pouquinho o que eu li também e dar os meus 20 centavos de contribuição aí pro conteúdo, né? Esse também é minha interpretação, não é uma interpretação burra. Bem, vamos lá. O trecho que eu li hoje, né, do que eu li hoje, deu pra... A minha percepção foi a seguinte. A gente tá lidando com um rapaz, né, um homem pobre, já mais velho, que vive muito tomado por um sentimento nostálgico, né? Eu acho que a impressão que me passa desse personagem, que eu até agora não trouxeram o nome dele, é que é um personagem que a característica principal dele é nostalgia, né? E uma forte inquietação, uma forte não aceitação, né? Uma forte negação das modernidades, né? Ele não parece aceitar muito bem, não parece aceitar muito bem os tempos atuais, sabe? Ele vive com uma sensação muito saudosista da época anterior a essa, né? Ele não consegue se adaptar à modernidade no sentido de poluição visual, música moderna, um entretenimento moderno. Então ele vive tomado por uma sensação de tentar se adaptar ao mesmo tempo que ele não faz muita questão. Então, por exemplo, hoje ele né, num desses momentos, né, tomado por uma certa nostalgia, se encaminhou até uma antiga taberna que ele costumava frequentar. Na verdade, que ele foi a primeira vez que ele chegou na cidade, né, há 25 anos. E, segundo ele, era uma taberna que não mudava nunca. Então, há 25 anos era a mesma coisa e ele encontrou lá os mesmos rostos conhecidos e para ele isso acabou fazendo bem, né? Porque ele conseguiu se sentir fora da multidão e, enfim, era um lugar um pouco mais pouco frequentado, pessoas que teoricamente são mais parecidas com ele se descreve como um lobo da estepe, né, que é uma espécie de lobo solitário, mas realmente tomado por esse sentimento da solidão, né? Só que a gente não consegue entender muito bem se ele pratica a solidão ou a solitude, né? Diz-se, pelo que parece, ele é mais tomado pela solitude, uma vez que ele disse que escolheu a solidão, né? Ele buscou a solidão e diz que agora que atingiu, ele vê que é um lugar frio, porém acolhedor. Então, pelo que parece, ele é o lobo da solitude e não o lobo solitário, né? E o que mais? Ele se vê meio que no papel de personagem principal da história. É nítido que ele se vê como se fosse o personagem principal, como se só ele fosse o especial, o diferente em meio aos normais. Entende? Que ele diz que certos lugares são frequentados pelas pessoas normais. Então ele não se vê como uma pessoa normal, ele se vê como alguém realmente fora dos padrões e isso pra ele tá tudo bem.
Por isso que me passa a impressão de que ele não quer realmente se adaptar ao ambiente moderno, entende? Ele só aceita que ele é diferente e pra ele tá tudo bem. E, bom, agora uma história específica, ele diz ali que não gosta do jazz, mas que prefere o jazz do que a música moderna, que ainda provoca alguma coisa nele. Ele, tomado pelo vinho, se sente vivo. Então, pode, de repente, aí ter alguma questão aí com a embriaguez, não se sabe. E que mais? E a história que vai se iniciar agora nos próximas páginas é que ele tá... Um dia ele sentado numa praça, num banco, olhando para um muro vazio, e encontrou uma porta que nunca tinha aparecido ali. Ele sempre sentava em frente ao mesmo muro, ficava observando o mesmo muro e nunca tinha reparado nessa porta. Então, uma vez sentado nesse banco, olhando para esse muro, ele se deparou com uma porta, com uma placa escrito "Entrada só para os raros e só para os loucos". E quando ele se aproximou dessa porta, ela simplesmente desapareceu. E ele, gerou uma curiosidade, ele foi para sua casa, que ele não considera um lar, é só o lugar de refúgio dele, o lugar de abrigo, mas ele não tem mais condições de escolher um outro lugar para ficar, algo nesse sentido. Mas nesse dia da taverna, foda-se. Voltando para casa, ele se deparou com um rapaz moribundo, maltrapilho, voltando para casa, se encaminhando tarde da noite para casa, segurando uma daquelas cestas com coisas para vender, aquela que você pendura no pescoço, carrega assim. E ele tinha um estandarte com alguma coisa escrita. Passou por ele, não falou com ele, mas despertou uma certa curiosidade nele, então ele chamou ele para conversar e perguntou o que estava escrito naquele estandarte. Estava falando lá que era a noitada dos anarquistas, se referindo com a mesma frase que estava escrito no letreiro da porta, que era só para os raros e só para os loucos, eu acho que não estava escrito. Aí ele perguntou pro rapaz onde era a festa, ele disse que não era para qualquer um e foi embora. Quando o lobo, teoricamente, estava se preparando para dar um dinheiro para ele, né, por agradecimento. Mas enfim, basicamente ele se vê como um pobre diabo, né, fudido e diferente das pessoas normais. Ele se não sei, não consigo entender ainda se ele se enxerga como uma pessoa superior ou só como uma pessoa diferente ou até mesmo inferior por não conseguir se adaptar a todo esse cenário moderno, né? Então esse é o meu review de hoje das primeiras 50 páginas do Lobo da Steppe. O Steppe. Não sei como é que fala. Pode ser que eu nunca volte. Sempre que eu obtiver alguma informação relevante aqui na leitura, eu vou tentar registrar. Para também tentar melhorar as minhas capacidades, né? Primeiro, de retenção. Segundo, de interpretação também, né? Porque de entender. Tem muita coisa que fala aqui que eu acabo não prestando muita atenção, então eu acabo não pegando detalhes talvez relevantes para a história. Não sei dizer. Mas enfim, vou tentar trazer resenhas, reviews cada vez mais relevantes sobre a história, enquanto ao longo da leitura. Tá? Hoje também eu vou assistir Homem-Aranha, de repente eu chego em casa, tento fazer um review, quem sabe, vamos ver, tá? É isso.